Voltamos com a doutora Ione, entrevistando sobre a sua especialidade, anestesia, sobre o seu trabalho. Doutora Ione, a senhora faz atendimentos e trabalha em Ivoti. Além dessa cidade que trabalha em outras, como Novo Hamburgo, Estância. Como é que é a sua rotina de trabalho? Na verdade, a gente trabalha bastante, né? Como todo mundo deve saber, a anestesia é uma das especialidades em que o mercado está sentindo muita falta, né? O mercado de trabalho. A gente tem muito pouco anestesista. Então, a gente acaba trabalhando em dobro. Todo mundo tentando se ajudar, todo mundo um cobrindo a falta do outro, um cobrindo uma cirurgia que o outro não pode ir. A jornada de trabalho acaba se tornando bastante pesada. Não é por nada que se diz que o médico pode até ganhar bem, mas trabalha muito para ganhar o que ganha, né? Além de ter estudado e investido na sua profissão, nos seus estudos. Falando nisso, esse programa do governo Mais Médicos, qual é a sua opinião de trazer médicos de fora quanto à estrutura médica da saúde no Brasil? Bom, na verdade, o que eu acho que tem que melhorar não é a vinda de mais médicos, tem que melhorar a estrutura de trabalho. Por que os nossos médicos não querem ir para o interior? Não querem ir para o interior porque não tem estrutura para te trabalhar. Tu vai trabalhar num hospital do interior, chega um acidentado, tu fica 3, 4, 5 horas no telefone tentando transferir para um hospital de referência. E não tem leito, não tem vaga, não tem maca, não tem lugar na emergência para mandar essa pessoa, para mandar esse paciente. Então, o que a gente tem que melhorar realmente é a estrutura de postos de saúde, de emergência, como é que a gente chama, de referência e contra-referência, né? Porque se eu tenho um paciente grave aqui, eu não posso ficar com um paciente grave aqui em Ivoti. Por quê? Porque eu não tenho UTI, porque eu não tenho nada de retaguarda. Eu preciso mandar para um hospital maior, onde que tenha isso tudo e que o paciente tenha condições de ser tratado. Então, assim, a condição nesse programa de trazer médicos não é bem uma solução para a saúde dos brasileiros, e sim uma atitude mais política. Provavelmente sim. Não sei se chegaste a ver, está rodando pelos meios de comunicação e mídia o desabafo de um médico cubano no Congresso. E, na verdade, eu acho que ele resumiu muito bem. Isso aí é um programa do PT, programa da nossa presidente, para, na verdade, tapear isso tudo, né? O que eles fazem? Eles mandam esses médicos para cá, sem estrutura nenhuma, fazendo um trabalho escravo, porque eles vão ganhar uma miséria fazendo isso, para poder tapar esse monte de furo. Só que não tapa. Por quê? Nós precisamos melhorar a estrutura. Coloca um médico desses, cubano, nessa estrutura ruim que a gente tem. Eles vão fazer alguma coisa? Não vão conseguir fazer nada. Não vão conseguir ajudar ninguém. Porque o que tem que melhorar é a estrutura do país, a estrutura de saúde. A nossa saúde, em todos esses anos, a população cresceu muito, não aumentou leitos, só foram fechando leitos de hospital, foram fechando leitos de SUS, e o que acontece? A população vai dobrando de tamanho. E onde que tu vai botar aí tudo isso? Não tem onde botar. Olha o que é essas emergências. É maca do lado de maca. Tem pacientes que às vezes não conseguem ser vistos, porque às vezes o médico não consegue chegar até onde que está o paciente. Então, isso é que tem que mudar, né? Na realidade, o dinheiro que eles ganham não é para eles, né? Vai para o país deles. O que eles ganham aqui é apenas para se manter. Então, eles estão fazendo um trabalho, né, realmente a nível de escravos, assim, né? Trabalhar quase de graça, né? Para mandar o dinheiro para o país deles. Na verdade, assim, quem tiver oportunidade de ver o desabafo desse médico cubano, vai ver que ele diz assim, o senhor ministro disse que é uma democracia em Cuba. Cuba não tem democracia nenhuma. Na verdade, é uma ditadura. E é essa a impressão. Foram nos colocados goela abaixo esse monte de médicos que a gente tem pena, na verdade, porque eles vêm para cá atrás de um trabalho melhor, atrás de condições melhores de trabalho. Não sei se eles vão encontrar isso aqui.
Talvez eles encontrem um salário melhor do que eles ganham lá, né? Mas estrutura de trabalho a gente não tem. Durante muitos anos, os médicos ficaram subsidiando isso tudo na saúde. Só que o que acontece? SUS é legal, né? A gente tem direito à saúde, a gente só tem direito. Só que o que é? Os políticos estão dando esses direitos que a gente tem, não estão dando, né, Gelson? Só deveres. Só deveres. E a gente tem dever, porque é processo aqui, é processo aí, é um monte de coisa que tu tem que cumprir. Porque quando chega o paciente acidentado na tua emergência e tu não tem para onde mandar, eles não processam o governo. Eles processam o médico que atendeu, que está aí trabalhando em condições muito precárias e não tem para onde mandar esse paciente. Porque a vontade que a gente tem é de pegar o paciente e levar para lá e dizer, olha, vocês têm que atender porque o hospital de vocês é maior, mas não tem onde botar paciente. Então, mas quem é processado? É o médico que está aí, no plantão. E não o político que determinou que tem que ser assim, né? A gente está esclarecendo isso para o público telespectador, que já vem ouvindo muitas dessas opiniões, e aqui tem a opinião de uma pessoa esclarecida e sabedora das dificuldades de internação e de como ajudar os pacientes a sair de casos graves nos encaminhamentos ou até em situações, acidentes, cirurgias de urgência, né? Mas, doutor Ione, vamos deixar para resolver isso lá em Brasília, né? Vamos tentar continuar fazendo o nosso trabalho. E eu queria ver com a senhora, assim, com todo esse trabalho, né, em diversas cidades, com todo esse tempo, né, envolvido na medicina, no seu trabalho, sobra tempo para casa, já que a senhora é casada, tem 3 filhos, como é que é o seu tempo, isso aí? Na verdade, o segredo disso tudo é escolher uma boa pessoa para ficar do teu lado, né? Esse é o pulo do gato. Na verdade, eu sou casada já há 17 anos, né? Tenho 3 filhos. E o meu marido é o meu parceiro, né? Ele trabalha, ele é engenheiro, vai todo dia a Caxias, mas ele é que coordena, na verdade, toda a família, né? Ele é quem comanda o show, como eu digo. E eu comando ele, claro, né? E os filhos, como é que estão? Que idade tem os filhos? Eu tenho um de 15, um de 14 e um de 11 anos. 13 meninos. Eles são 10, assim, eles são muito queridos. Eles sabem das dificuldades, assim, que eu tenho, às vezes, de participar da vida deles. Tenho muito trabalho, né? A gente trabalha muito, mas eles são super compreensivos. Por quê? Porque eu sempre conversei muito com eles. Às vezes as pessoas me dizem, Ione, mas tu não fica muito tempo com eles, tu não participa tanto. E eu sempre digo assim, olha, se eu conseguir educar meus filhos com exemplo de trabalho, de honestidade, se eles fizerem o que eu fiz na vida, eu vou ficar tranquila. Porque eu acho que tu ensina muito mais com o exemplo do que com só papo, né? Isso é uma coisa bastante importante que as pessoas têm que ver, que não pode deixar a atenção de lado, né? O exemplo, principalmente, deixar de dá-los, né? Também tem o que os filhos estão na escola, parece que tem um que é jogador de futebol, como é que é isso? Na verdade, eu tenho 3 filhos. O Pedro, com 15 anos. Pedro acabou de voltar do Canadá, ficou um mês lá fazendo intercâmbio de inglês, tem muita facilidade para línguas e coisa. O Arthur, que tem 14 anos, que joga bola, ele treina no Juventude, ele é um atleta do Juventude. E eu tenho o Gustavo, que tem 11 anos, que também é um menino muito querido, está muito bem na escola, tranquilo, também gosta de jogar bola. Mas não se dedica tanto quanto o Arthur? Quanto o Arthur. O Arthur se dedica realmente. Treina 4, 5 vezes por semana, é jogo direto, e ele gosta disso, né? Só que assim, ó, eu me preocupo um pouco porque as pessoas ficam muito deslumbradas com o futebol, né? Até porque essa semana no Esporte Espetacular, tu viu que teve uma reportagem sobre o Cristiano Ronaldo, que dizia que esse rapaz ganha 1 milhão por semana. Gente, isso é muito dinheiro, né? Todo mundo gostaria de ganhar.
Só que esse aí é um sonho bem distante. É um em quantos milhões que acontece isso. Então, a gente tem os pés no chão com o nosso filho, e não só com ele, com os três, em que a gente faz o nosso próprio caminho. A gente trilha. Se é para ser, vai ser. Entendeu? Mas o que eles têm que fazer, a obrigação deles, que é estudar. E a minha obrigação como mãe é preparar eles para a vida, para se tornarem homens do bem. Só isso que a gente quer. Que bom. É bom as pessoas verem que o médico também é um ser humano que tem as suas tarefas domésticas, de casa, com marido, filhos, né? Mas tomara que o Arthur dê uma passadinha no Novo Hamburgo aqui, antes de ir lá para a Europa, né? Jogar e ganhar. Que bom se pode ganhar isso, né? A gente sabe que jogador de futebol ganha bem, mas quem é muito bom, né? Na verdade, sim. E tu sabe que eu sempre fui um pouco contra isso. Porque às vezes tu vê assim, os jogadores de futebol aí que estão ganhando uma fortuna e o rapaz vai falar, o rapaz não sabe falar português correto. E daí eu fico me perguntando isso, tu vê só, né? Tu estuda, tu faz uma faculdade, tu faz 2, 3 pós-graduação, tu faz mestrado, faz doutorado, e tu nunca vai ganhar 1/10 na tua vida do que esses caras ganham num ano. Então, às vezes, eu fico me perguntando que valores são esses, sabe? E eu tento abrir os olhos para os meus filhos a respeito disso. Que, na verdade, eu acho que isso é muita ilusão. Mas vamos lá, o que vai ter que ser, vai ser, né? É que tem que preparar, ter uma estrutura para isso, né? Muitas vezes esses jogadores são de origem humilde, que não têm preparo e uma estrutura para saber lidar com a fama, com a grande responsabilidade de ganhar muito dinheiro e de responder à sociedade o que faz. Na verdade, estrutura emocional é a base de tudo. Se tu tem uma boa estrutura familiar, tu vai criar teu filho bem e ele vai saber o que fazer com o tempo dele e com a vida dele. Então, se eu como mãe conseguir isso, eu estou satisfeita, com certeza. Vamos ver assim, projetos para a tua vida ainda. Quais são os teus objetivos ainda que tu tem na parte profissional, principalmente? Na verdade, assim, eu sou diretora técnica aqui, né, do Hospital de Voti. E isso dá muito trabalho. Dá bastante trabalho, né? Muita coisa burocrática. Então, eu espero que as coisas andem bem com o tempo e que eu possa também diminuir um pouco o meu ritmo de trabalho. Porque eu já vou fazer 45 anos, né? Já trabalhei bastante. Então, claro que eu não vou parar de trabalhar, né, Gelson? Mas eu preciso diminuir um pouco o ritmo. Eu sinto que a minha família está precisando muito de mim. Então, esse é um dos projetos. O resto, eu fico pensando... Tudo que eu faço tudo que eu gosto. Gosto muito de anestesiar. Gosto muito, me sinto realizada trabalhando. Na verdade, eu viajo todos os anos. Eu faço as coisas que eu gosto, entendeu? Mas se trabalha muito. Muito bem. Aqui podemos ter a satisfação de ter conversado com a doutora Ione Maria Taufer, colega, né, que tem uma vida profissional intensa, ativa e de sucesso. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no programa e talvez numa próxima entrevista a gente se encontrar novamente aí conversando de mais coisas na profissão e de outras coisas na sua vida também. Tá certo. Muito obrigada, Gelson, então, pela oportunidade e para todas as pessoas. A anestesia hoje é muito segura. Podem ficar muito tranquilos quando vocês forem fazer uma cirurgia, porque realmente é bem segura agora. Obrigado.